Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um podcast para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estamos recebendo um convidado muito esperado em nosso podcast, que é o irmão Iderson Bernardes, da Igreja Lagoinha Carangola. Iderson, muito obrigado pela presença. Estamos muito felizes em te receber aqui e nós gostaríamos de saber de você, se você veio de um lar cristão, evangélico. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, inicialmente, seja bem-vindo, tá? Inicialmente, como que foi a sua experiência com Jesus? Eu quero que você nos conte a sua experiência e principalmente a sua experiência de conversão. Uma boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Guanaí. Graça e paz. Graça e paz a todos que estão nos assistindo. É uma imensa alegria para mim estar aqui, né, nessa noite, podendo estar conversando aqui nesse bate-papo contigo. Também estava muito ansioso, né, por esse dia. E temos só a glorificar a Deus, né, por tudo que Ele tem feito na nossa vida e por esse projeto que Ele colocou no seu coração, porque eu tenho certeza que isso vai crescer muito ainda e vai alcançar muitas vidas para Cristo através desse trabalho. Guanaí, eu não nasci num lar evangélico, mas desde que eu me entendo por gente, minha mãe é cristã, né? Quando ela se converteu, eu ainda era bebê, né? Não sei exatamente com que idade, mas ali pelos 2 e 3 anos de vida ali, foi quando minha mãe se converteu. Minha avó, ela tinha uma tendência pro espiritismo, né? Ela não era espírita em si, mas frequentava, acreditava nessas coisas. Você é carioca. Se, na verdade, eu sou capixaba, eu Você é nasci em Espírito capixaba. Santo, mas fui muito pequeno para o Rio de Janeiro, né? Então a sua infância, a sua vida toda, você passou no No Rio Rio de de Janeiro. Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro mesmo. Mais especificamente, Duque de Caxias. Duque de Caxias, Isso, na Baixada Fluminense. Baixada Baixada Fluminense. Fluminense. E, né, minha avó ali, ela se converteu também depois de bem mais velha, né? Foi bem depois da conversão da minha mãe. Então, eu não nasci num berço evangélico, mas eu fui criado dentro da igreja, desde criança, participando de escola dominical, crescendo ali. Mas ela então, a sua mãe então, ela era espírita. Não, na verdade, minha avó, A sua ela avó, ela frequentava essas frequentava. reuniões, Aham, mesa branca, aham, né? Mas minha mãe não chegava a frequentar, né, essa religião ou esses ambientes, né? Era aham. mais a minha avó. E aí, na sua infância, você foi criado então no berço cristão ali, tendo a influência cristã, Isso. né? Desde que eu me entendo, né, desde que eu comecei a ter entendimento das coisas, eu Aham, me lembro de mim na igreja, crescendo na igreja, né, aham. dentro desse convívio cristão. Aham, entendi. Nessa questão, como que foi o seu chamado, né? Porque hoje você é uma das pessoas que está à frente aqui em Carangola da, da Lagoinha Sim, e eu já tive a oportunidade de realizar uma visita lá e eu sei que você entende sobre a Bíblia, estuda a Bíblia, faz seminário também, né, pelo sim, carisma, né, pela igreja, pelo carisma, né, que é um seminário teológico pela Lagoinha. Eu já assisti as suas pregações, né, são muito boas. O que te levou a seguir esse caminho do ministério, né, da pregação? Existiu algum chamado, algo em particular para isso? sim. Na verdade, desde criança, né, eu sempre tive muito contato com o mundo espiritual, Uhum. né? Nós sabemos que nós vivemos é, aqui nesse mundo, mas existe um mundo espiritual. E eu tinha muitos pesadelos quando eu era criança, visões, e até mesmo acordado, Sonhos. sonhos, visões. Eu tinha muito isso quando eu era criança, né? E praticamente todas as noites eu acordava com algum pesadelo, sendo perseguido por algum monstro, por algum demônio. E eu só conseguia dormir após que minha mãe me acordava, orava por mim e aí eu conseguia dormir.
né? E então eu fui uma criança que cresceu tendo muito contato com o mundo espiritual, né? Uhum. E, e nisso aí Deus já revelava coisas que eu na época não entendia. Aham. Quando eu cheguei aos meus 18 anos, eu fui para uma igreja da Assembleia de Deus, Ministério Semeando, né, do bairro onde eu morava, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E ali, né, foi onde Deus revelou para mim qual era o ministério na minha vida, né? Até então eu não sabia qual era aquele propósito que Deus E tinha, essa né? revelação foi através de algum profeta? Foi através de alguma pregação? Sim, Revelação? Como é que foi ali? foi durante um congresso missionário, Uhum. né? É, a palavra mexeu muito comigo. Deus falou muito comigo dentro da palavra, um pregador que veio de fora. É, e no final do culto ele fez o chamado para aqueles que haviam sentido, né, ali no seu coração que Deus estava o chamando para algo. Então eu me coloquei à frente, fui até a frente da igreja e ele orou por mim ali e ele entregou, né, para mim da parte de Deus. Aquilo que eu já estava sentindo, ele confirmou meu coração que ele tinha um chamado para o pastoreio, para missões da minha vida e, e ali dali em diante eu passei, né, a dirigir a minha vida com esse foco, a missão que Deus tinha para minha vida ali. E isso com quantos anos você tinha na época? 18 anos de 18 idade. 18 anos, anos de idade. né? Já era rapaz ali, adolescente, Sim. né? É um dilema muito grande que a gente, quando a gente está, principalmente quando a gente é adolescente, a gente cresce na igreja, que a gente tem, qual é o meu chamado, né? Então a gente passa ali por aquelas perguntas, às vezes, pô, qual o propósito de Deus na minha vida? Uhum. E eu tinha muito esse dilema na minha adolescência. Uhum. Eu cresci então na igreja, procurando saber de Deus qual era o meu chamado. Uhum. Eu não sabia cantar muito bem, ainda não sei, mas hoje eu tento, pelo menos, né? Um pouquinho mais afinado. Então, eu não sabia se era no louvor, mas eu comecei a tentar no louvor. Uhum. E aí eu comecei meio desafinado, mas aí Deus foi trabalhando em mim. Hoje eu consigo cantar de maneira que o ouvido das pessoas não doa, né? Só que ainda não era aí. E aí eu comecei a estudar a Bíblia, porque talvez meu chamado fosse ensinar a palavra. Sim. E eu caí dentro da Bíblia, comecei a orar bastante para Deus revelar aquilo para mim, e eu acabei virando professor de escola dominical. E logo em seguida eu pensei, não, mas parece que ainda não é isso. E aí eu comecei a estudar, eu era muito tímido para falar, então eu comecei a estudar e trabalhar em mim para eu conseguir pregar. E aí eu ia nas consagrações, né? As Assembleias de Deus nós tínhamos muito isso, fazer consagração de manhã, e era onde a igreja dava oportunidade para quem era jovem. Então eu comecei a ir nas consagrações, comecei a ter oportunidade, comecei a pregar, até que meu pastor me chamou para pregar à noite, num culto de domingo. A igreja estava lotada. Igreja cheia, aquele frio na barriga. Eu tremendo de medo, de ansiedade, né? Porque primeira vez... E tinha comprado um terno, né? Assembleia de Deus, terno e gravata. Sim. E subi naquele púlpito e quando eu comecei a falar, parece que todos os esboço que eu tinha feito tinha sumido da minha frente. Olha só. E tudo que saía da minha boca ali parecia que não era aquilo que eu tinha estudado. O Espírito Santo te usando para... No final do culto, para a glória de Deus, 2 pessoas se converteram ali, receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador naquele dia. E ali eu tive a confirmação, Deus me chamou para o ministério. Eu saí dali com o coração mais temeroso do que antes de receber a notícia que eu pregaria no culto de domingo, porque agora a responsabilidade que tinha caído sobre mim era muito maior. E eu não sei se você sentiu isso também. Eu sou professor há quase 20 anos, sou professor universitário. Sim. Se tem um lugar que eu me sinto bem é dentro da sala de aula, quando eu estou dando aula. Mas eu nunca me senti tão bem em toda a minha vida, nas 4 vezes que eu tive a oportunidade de subir ao altar para pregar a palavra de Deus. Nunca senti sensação igual. A satisfação, a alegria, a paz de espírito
de saber que ali eu estou sendo usado para pregar a palavra. Eu não sei se você também comunga desse sentimento. Sim, sim. É uma sensação indescritível. Você sentiu isso também? Você sente isso também? Até hoje. Uma coisa que eu falo com os irmãos, né, sempre que a gente fala sobre esse assunto, é que nós sempre temos aquele friozinho na barriga quando nós vamos trazer a palavra na igreja. Uhum. E é quando a gente perde esse frio na barriga que a gente tem que se preocupar. Porque é isso que nos dá a certeza de que nós somos totalmente dependentes de Deus e que nós somos ali instrumentos nas mãos dele. Uhum. E uma oração que eu faço sempre que eu vou pregar é que eu digo sempre, né, para Deus, que a palavra é dele, a igreja é dele e eu sou um servo dele. Então que ele me use para dizer aquilo que ele quer falar e não aquilo que nós queremos ouvir. E eu me incluo nisso, porque eu sei que a palavra ela corta para cá e para lá. Uhum. Então quando Deus ele me dá uma palavra, ele está falando comigo primeiro. Então eu tenho que entender o que ele quer comigo, para depois eu poder passar para a igreja. E quando eu subo ali no púlpito e trago a palavra para a igreja, eu vejo que aquela palavra ela caiu como uma semente fértil em alguns corações ali, isso me dá alegria, isso me dá satisfação. Sim. Então eu acho que é esse sentimento que nós sentimos, de que nós somos instrumentos dele e que ele realmente está nos usando e isso está fazendo a diferença na vida de alguém. Que aquela sementinha vai germinar em alguém, vai germinar em algum coração e que vai modificar a vida de alguém, vai transformar a vida de alguém. E gera fruto. E que nós somos instrumentos, né? Isso. Nós estamos sendo usados ali por ele, pelo Espírito Santo, né? Com quantos anos você se batizou? Batizei com 16 anos. Com 16 anos. 16 anos. Teve uma vez que você falou comigo sobre... não me lembro agora se foi sobre a diferença, se existe alguma diferença entre o batismo nas águas e o batismo de fogo. Existe alguma diferença entre um e outro? Sim, existe. Na verdade, nós temos aí que geralmente nós ouvimos os 3 batismos, que seria o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Uhum. O batismo das águas é aquele batismo que é a nossa confissão pública, de que agora nós reconhecemos a Jesus e estamos passando da morte para a vida. É uma aliança que eu selo com ele ali. Isso, naquele momento, uma confissão pública diante dos homens, naquele ato simbólico ali de descer as águas, onde nós estamos sendo, quando voltamos a submergir, estamos nascendo novamente. E agora, aquilo que nós fizemos antes já não é lembrado mais por Deus, já passou. Uhum. Agora nós somos nova criatura mesmo. Uhum. O batismo com o Espírito Santo é que quando nós somos convencidos por Ele e reconhecemos que somos pecadores, né, somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e Ele agora passa a habitar em nós. E Ele é aquele que nos fortalece, que nos dá condições de ser uma terra fértil para produzir os frutos do Espírito. E o batismo com fogo, ele nada mais é que a purificação daqueles que são de Deus. Nós podemos ver que quando João ele fala lá no capítulo 3, né, no Evangelho de Mateus, nós podemos ler a respeito, né, de Jesus Cristo, que aquele que virá e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse "e" ali, né, ele dá o sentido de adição, né? Então ele não é batismo com o Espírito Santo ou com fogo, é "e" com fogo. E esse fogo, o que ele significa? Mais para frente ele vai falar a respeito da palha que o Senhor ele vai ajuntar e vai queimá-la com fogo inextinguível, o fogo que nunca se apaga. É o mesmo fogo. O mesmo fogo que a Bíblia trata, fogo de Deus, para a purificação daqueles que são santos, que reconhecem a Cristo como seu Senhor e Salvador, é o mesmo fogo que vai queimar aqueles que não creram.
Então isso, quando acontecer, ele vai ser para separar aqueles que são provados e testados no fogo, que são purificados, e aqueles que não receberam a Cristo. E aí esse fogo vai ter um sentido de condenação para aqueles que não reconhecem a Cristo, e um sentido de purificação para aqueles que reconhecem a Cristo. Então essa seria a diferença. A diferença. Entre passar pelas águas e o batismo de fogo. Isso. Tem até alguns versículos que nós podemos ver como referência para isso, né? Se a gente for lá em Isaías 4:4, você vai ver ali o profeta discorrendo a respeito disso, sobre a purificação. E também em Zacarias 13:9, nós podemos ver também ali, falando a respeito da condenação ali também, pelo fogo, né? No caso. Ô Iderson, tem um versículo aqui que está lá em Mateus 5,16, que Jesus diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que venham as suas boas obras e vocês ali glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Como você interpreta esse versículo no contexto da vida moderna e quais são algumas das maneiras práticas de vivermos essa mensagem no dia a dia? De que forma que eu posso glorificar o Pai através das boas obras? E a gente vê que o pecado ele está tão banal, né? Exatamente. E as coisas estão tão banalizadas, né? Em João 17, Jesus ele faz uma oração a Deus, entregando ali os seus discípulos, né? E pedindo a Deus que os guarde do mundo. Quando ele faz essa oração, ele discorre ali de que pede, né? Que eles sejam um, como ele e o Pai são um. Ou seja, dá o sentido de unidade, de comunhão, koinonia, né? Que é a palavra do grego, koinonia, que tem um sentido muito mais profundo do que apenas um grupo de pessoas se reunindo. É uma família de fato. Essa expressão ela traz uma profundidade de que são pessoas reunidas não somente em um lugar, mas são pessoas reunidas com um propósito único, com um propósito que é ali de todos, né? Então, a principal coisa que o cristão ele tem que ter para mostrar para o mundo, né, essa luz, é a comunhão. É a comunhão uns com os outros, e é através disso que a gente vai começar a mostrar para o mundo quem nos enviou de fato. E Jesus ele fala isso na sua oração, e ele fala incluindo aqueles que irão crer, ou seja, não só os discípulos, mas também nós que cremos depois. Então essa oração também engloba todos nós. Isso tem muito a ver também com os frutos do Espírito, né? Lá em Gálatas 5:20, vai falar sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Quando nós realmente nos convertemos e nós começamos a nos exercitar para desenvolver os frutos do Espírito, nós começamos a viver uma vida nova e começamos a avançar em maturidade na fé. E durante essa maturidade que nós vamos alcançando, esses níveis que nós vamos subindo, os frutos do Espírito eles vão ficando cada vez mais evidentes. E aí a gente consegue Eles se revelam mais para nós, né? Nesse sentido que você está querendo dizer? No sentido de nós realmente buscar o desenvolvimento do fruto, né? Quando nós vemos uma planta, para ela crescer e dar fruto e dar bons frutos, nós temos que regar, cuidar da terra, adubar, e assim a nossa vida. Tem a parte que o Espírito Santo faz, mas tem a parte que nós temos que fazer. A nossa responsabilidade. Exatamente. Né? Então, para a gente desenvolver esses frutos não é fácil, porque nós vemos com um pensamento do mundo, um pensamento mundano, uma mentalidade mundana, e agora nós temos que mudar a nossa forma de pensar e de agir. Ou seja, não adianta eu querer
eu me converter a Cristo e esperar que Ele faça tudo por mim também. Exatamente. Então nós Né? precisamos nos esforçar para Nos poder que os esforçar, frutos eles cresçam e eles sejam bons. Sim. Então, o amor, a Sim. temperança e todos os 9 Sim. frutos ali, os 9 características do fruto do Espírito. Sim. É. Até tem aquele trocadilho que a gente faz, eu nem sei se eu posso chamar assim de trocadilho, mas oração, Sim, é orar e agir. e agir, Isso né? aí. Orar e agir. É orar e agir. Então, nesse versículo, né, que ele diz, né, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que venham as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É isso aí. Show de bola. Então, beleza. Então, a minha parte eu tenho que fazer também. Exatamente. A gente né? tem que buscar desenvolver o fruto. Só que a gente só vai saber como que a gente desenvolve isso se a gente buscar a Deus, se a gente buscar entender a palavra, né? Porque como é que a gente vai saber o que a gente vai fazer se a gente não lê o manual, que é o nosso manual de fé e prática, né? Ou seja, esse manual é que vai aperfeiçoar o relacionamento. Né? Exatamente. Mas à medida como nós vamos entendendo como que funciona a vida de um cristão, vendo como Cristo viveu e as instruções dele para os seus apóstolos e para os seus discípulos. Aí a coisa vai fluindo. Exatamente. Show de bola. É aquele negócio, né? A Bíblia, ela é um livro de cabeceira, um livro diário, né? Que necessita ser esmiuçado todos os dias, né? Em todas as ocasiões, em todos os momentos. O próximo versículo que eu gostaria de conversar com você aqui tem muito a ver com esse aí também, tá? Que eu acredito que piamente ele tem muito a ver, que ele está lá em Apocalipse, e diz precisamente, ele está em Apocalipse 3:20, aonde Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Agora pensa, né? Ele está sempre à porta e ele está sempre batendo, né? Nós aqui, muitas das vezes, não entendemos. Assim como tem aquele versículo, né? Que quando a gente fala em Bíblia, muitas pessoas não entendem o contexto. Tudo posso naquele que me fortalece. Pode ser que eu entenda que aquele que me fortalece de poder. Uhum. Mas na realidade é que esse versículo, em cima de todo aquele contexto, diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por tempestade, por doença, por riqueza, por pobreza, por assalto, por qualquer situação que, se eu estiver na presença do Senhor, eu vou superar. Exatamente. Eu vou vencer. Eu vou passar. Né? Então é por isso que eu preciso entender a palavra. Entender aquele contexto. E aí, eu te faço essa pergunta. Eis que estou à porta e bato. Quando a gente se deparar com essa passagem, né, ali em Apocalipse, é o próprio Cristo que se coloca ali à porta, ele fala, se estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A gente tem um sentido profundo nisso aí, porque, primeiro, ele não arromba a porta de ninguém, ele está batendo na porta. Eu preciso ouvir a voz dele. Eu preciso ouvir a voz dele. Ele fala, ei, se alguém ouvir a minha voz. Então, aquele que está do lado de dentro, ele tem que ouvir a voz daquele que chama. E ele só vai abrir a porta se ele conhecer aquela voz. Aquela voz. Seria a mesma questão de, por exemplo, Deus é onipresente, é onisciente e Ele sabe tudo o que eu preciso, mas Ele precisa ouvir a minha voz? Ele precisa escutar o meu pedido? Ele precisa
Nesse sentido, seria mais aquele que está dentro, aquele que é o anfitrião, Uhum. né, ouvir a voz de Deus. Uhum. Nesse sentido, ali é o próprio Deus, né, Jesus Cristo, que se coloca à porta. Uhum. Ele está dizendo: olha só, eu estou aqui para te dar a vida. Eu quero que você tenha intimidade comigo. Eu quero entrar na sua vida, eu quero fazer parte dela. Mas ele não força a barra a Mas hora ele não nenhuma. força a barra, ele só está ali, ele está te chamando, ele está falando: ei, abre a porta, eu vou entrar, eu vou cear contigo. Cear, que tem a ver com aquilo que nós falamos, comunhão, Sim. de ter intimidade. O livre-arbítrio entra aí também? De certa forma, sim. Né? Indiretamente. Sim, eu acredito no livre-arbítrio que ele funciona muito mais do relação do homem com o homem do que do homem com Deus. Aham. Né? Porque nós vemos que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sim. Então o homem ele não tem responsabilidade sobre aquilo que ele faz? Não. Ele tem responsabilidade, sim, sobre aquilo que ele faz. O que ocorre é que Deus ele colocou diante de ti, né, uma escolha. Escolha a vida ou a morte. Ele fala isso para Josué: isso que coloco diante de ti agora uma escolha. Uhum. A morte e a vida. Escolha, pois, a vida. Então nós temos essa responsabilidade. O Espírito Santo tocar no nosso coração e nos colocar disposto a ouvir a voz de Deus, não tira de nós a responsabilidade dos atos maus que nós fazemos, Uhum. por conta do pecado que faz parte da natureza humana. Uhum. Né? Então, nesse contexto, o Senhor ele se coloca à porta, ele te chama, ele quer entrar e ter uma intimidade mais profunda contigo, ele quer sentar à sua mesa, ele quer partilhar contigo do pão, do alimento diário, que ele quer fazer parte da sua vida. E você precisa ouvir a voz dele, dar ouvidos a ele, abrir a porta para que ele entre. E aí ele vai cear contigo. E aí é nesse momento que muda, porque você tem dentro da sua casa ou dentro do seu coração a presença daquele que é poderoso, a presença daquele que preenche todos os vazios, a presença daquele que é do tamanho do buraco que tem no seu coração. Sim. Muitas das vezes nós procuramos ali as respostas para o vazio que sentimos através dos vícios, da bebida ou das drogas, através de relacionamentos. Às vezes nós procuramos preencher ali e colocar no lugar de Deus, às vezes mesmo que sem perceber, a nossa satisfação profissional, achando que essas coisas vão preencher esse vazio. Até mesmo o dinheiro, né? Até mesmo o dinheiro. Só que nada disso nós vemos que preenche o vazio do homem. Quantos homens famosos e mulheres famosas aí tiraram sua própria vida e parecendo que tinha tudo, né? E ali tiraram sua própria vida. Então nós vemos que o que preenche o vazio do homem não é algo que nós podemos conquistar aqui na terra, mas é a presença do Senhor na nossa vida. É abrindo o nosso coração para que Ele possa entrar e fazer morada nele, permanentemente. Então esse é o sentido dessa palavra que Ele fala: eis que estou à porta e bato. Então abra, deixe o Senhor entrar, deixa Ele cear com você, deixa Ele fazer parte da sua vida diariamente, em todos os momentos. Até mesmo tem aquela frase, né? Mais vale um dia nos seus átrios do que mil em outro lugar. Em outro lugar, né? E aí tem aquela passagem, como que essas passagens estão fazendo gancho umas com as outras, né? Tem aquela passagem que está lá em Mateus 6,34, que Jesus nos ensina: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Como você interpreta essa passagem no contexto da ansiedade e no estresse? Já que você falou aí de vazio, de preenchimento, né? Porque a gente vê tantas pessoas se preocupando, ansiosas com o amanhã. É bem interessante você perguntar isso, porque eu passei por um episódio que foi muito difícil na minha vida. Você conhece um pouco da história. Não vou contar aqui para não me estender demais também, mas
foi um período dos mais difíceis que eu passei na minha vida, né? Onde eu me vi sozinho, sem saber agora o que eu ia fazer. Não via perspectiva em nada. E dentro de uma casa vazia, ali eu tive crises de ansiedade. Todas as coisas que eu tinha cabia dentro de um quarto e eu ficava ali passando por momentos sozinhos e não queria ver ninguém, não conseguia levantar para trabalhar e entrando num quadro de depressão e às vezes num quadro de ansiedade, tendo crises onde o coração palpitava, parecia que eu ia ter taquicardia, suando frio. Eram momentos desesperadores. Até que eu comecei a fazer algo que eu não fazia. Eu comecei a me ajoelhar para falar com Deus. Na maioria das vezes que eu fazia isso, eu não conseguia nem falar. Eu só chorava ali nos pés do Senhor. Mas depois que eu colocava tudo para fora, eu levantava mais leve. E isso eu fui fazendo todos os dias. Todas as vezes que vinha aquela crise, eu fui fazendo isso. Eu fui me colocando cada vez mais nos pés do Senhor. E aí ele foi me dando forças para falar tudo aquilo que estava dentro de mim. E então eu comecei a ter o Espírito Santo como meu confidente, de fato. Sim. Como se ele estivesse sentado ali do meu lado, ali na cama, enquanto eu falava com ele. Você sentia a presença dele. Eu sentia a presença dele ali. Então isso começou a me fortalecer. E eu comecei a entender mais o que ele queria de mim. Ou seja, bem-aventurado aqueles que choram aos pés da cruz. Né? Exatamente. O próprio Cristo, ele fala isso. Por que você está carregando esse fardo? Se eu tenho muito mais leve para você. Então, deixa esse fardo comigo. Ele pede isso. Mas e aí? Você estava meio que no fundo do poço, nessa situação de depressão, Sim. ajoelhado, chorando. Totalmente prostrado ali diante daquela situação. E aí eu decidi me prostrar diante daquele que poderia resolver a minha situação. Às vezes pra gente fica muito abstrato, assim, a gente falar, mas é só quem quem passa por isso que sabe a aflição que é você passar por uma crise de ansiedade. Sim. Você ter ali pensamentos sem saber o que vai ser do futuro. E eu comecei a também me apegar à palavra de Deus ainda mais, e comecei a ler todos os dias, fazendo um estudo. E aí eu me deparei com um versículo que todo mundo conhece, que é a definição de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não vê. Sim. Hebreus 1:11. E ali eu comecei a pensar e refletir sobre aquilo e peraí, se eu tenho capacidade para imaginar que o futuro vai ser tão ruim a ponto dele parecer real para mim e eu sofrer com antecedência por conta disso, que é o que significa ansiedade, Sim. É sofrer com o excesso de futuro, mais de 90% das coisas que a gente imagina que vão acontecer de ruim não acontecem. E se você está passando por aí por um momento desse de aflição, de ansiedade, você pode parar para pensar e perceber que a maioria das coisas que você imagina que vão acontecer de ruim, né, ou que você já imaginou, não aconteceram. E mais de 90% dessas coisas não vão acontecer. Mas nós acreditamos tanto nisso, que aquilo que é de fato ruim vai acontecer com a gente, que a gente não consegue andar para frente, a gente não consegue fazer com que as coisas melhorem, porque a gente dá muita importância para o problema, ao invés de pensar na solução dele. E aí, eu comecei a entender isso, que na verdade eu estava tendo uma fé contrária. A fé que a Bíblia pede para eu ter é uma fé esperançosa, de que algo bom vai acontecer e acreditar nisso tão fielmente, esperando que ela seja real. E é o que Hebreus 11 diz. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. Então eu comecei a tentar moldar a minha mente para ter uma fé que realmente fosse boa, validasse, né? o que a palavra diz. E se você ficasse esperando, tendo fé em algo ruim, você iria... Exatamente. Iria colher aquilo de ruim. E a nossa mente, né, a nossa carne, ela sempre vai tender para aquilo que é ruim. Só que
É por isso que a palavra diz que nós temos que nos esforçar, porque nós temos que mudar a maneira como pensamos. E a maneira que eu encontrei foi essa. Eu comecei a lutar contra esses pensamentos ruins. Não é um exercício fácil de fazer. Não estou dizendo aqui que é simples. Assim, parece simples, mas não é fácil. A gente se exercitar todo dia. Toda vez que vinha um pensamento ruim, um pensamento de que aquilo não ia dar certo, ou que no futuro aquilo não iria acontecer, ou ia acontecer de maneira ruim, eu tentava, peraí, calma aí. Se eu tenho capacidade para pensar que algo ruim, que isso vai ser ruim, eu tenho capacidade para pensar de uma maneira que vai ser boa. E eu começava a exercitar isso. E isso eu faço até hoje. Então é um exercício diário que a gente vai fazendo dia após dia, até você perceber que isso vai ficar cada vez mais fácil. E aí você vai ver que em poucos meses, toda aquela perspectiva, toda aquela vida que você levava antes já vai ter mudado. As pessoas também vão perceber isso em você. Isso vai te dar mais autoconfiança, isso vai te dar um sentido para a sua vida, né? Isso é o que a palavra nos ensina a fazer. E é importante esclarecer que isso não é autoajuda. Não. Isso é o que está escrito na palavra. Na palavra. A palavra. Na palavra. Ela diz assim, ó, não sofra com o amanhã. Exatamente. O mal de hoje, ele já está reservado para hoje. Né? Não sofra por antecedência. Exatamente. A palavra ela é clara, né? Ela é clara. Não é difícil nós entendermos o que está escrito. Às vezes nós fechamos nossos olhos. Às vezes nós achamos que é muito difícil praticar, mas não é. Se a gente começar a exercitar, a gente vai conseguir. Eu não sei quantos aí já tiveram a oportunidade de começar a fazer um exercício físico, ou entrar na academia. Nós sabemos que nos primeiros dias a gente sente muitas dores, né? Porque o nosso corpo não está acostumado com aquilo, as fibras musculares elas vão se arrebentando para depois se regenerar e isso causa dor, né? No começo, muitas pessoas desistem de continuar com o exercício físico por conta das dores. Sim. Mas depois que essas dores passam e você passa por elas e continua, ali você começa a sentir bem. O teu cérebro libera dopamina, ele libera a endorfina, ocitocina, libera hormônios que vão te ajudar até mesmo vencer certos padrões que vão te levar para a ansiedade. E isso também foi uma das armas que eu usei, né? Quando eu comecei a ter mais força para me levantar, eu me matriculei na academia, comecei a fazer exercício físico e isso foi me dando mais autoestima. Mente, corpo e espírito. Exatamente, né? Não é uma coisa só. Nós precisamos saber como lidar com aquilo que Deus nos deu. Sim. Deus nos deu corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Então nós temos que saber alimentar da maneira correta essa tricotomia, né, com que Deus nos criou. Ainda mais o corpo, que é templo do Espírito Santo. Exatamente. E reflete muito naquilo que nós vivemos no nosso espírito, na nossa alma, naquilo que nós fazemos com o nosso corpo. Sim. Iderson, eu costumo pedir para os nossos convidados aqui trazer para mim, para nós aqui, 3 versículos que mais te impactaram, te chamaram a atenção e que te emocionam, né, constantemente. Quais foram esses 3 versículos que você preparou para nós aqui? Então, o primeiro deles, né, que é o que marcou o meu chamado, aquilo para o que Deus me chamou, é Mateus 23, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E ele fala, que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uhum. Então, isso é o que evidenciou o chamado que Deus tinha na minha vida. Uhum. Quando Cristo ele dá ali a grande comissão, ele fala ali qual é o propósito dos discípulos, daqueles que viriam após ele, que creriam nele. Então, eu creio no Senhor. Então, agora que eu creio nele, eu obedeço. Então, esse versículo, ele
veio com uma estaca no meu coração. Eu preciso pregar o evangelho a toda criatura. Se eu sou um cristão de verdade, se eu me converti de verdade, eu preciso falar do amor de Cristo. E foi esse é o primeiro versículo que me marcou, né, na minha vida, desse propósito de Deus para mim. E você hoje tem aquele costume assim de pregar em qualquer situação? Às vezes no seu trabalho, no ponto de ônibus, na academia, né? Porque, por exemplo, assim, eu não sou pregador, sabe? Mas tem hora que transborda em mim e eu não consigo não falar de Deus. A boca fala que o coração tá cheio. A boca fala que o coração tá cheio. Eu acho interessante isso porque aonde está o nosso coração, onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então, se nós nós achamos esse tesouro na palavra de Deus, a gente quer falar dela para os outros. Né? Se de fato nós temos uma vida no porvir e nós cremos nisso, que viveremos ali no paraíso com Deus, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor. Se eu creio nisso de fato, eu preciso querer que outras pessoas também acreditem nisso e sejam salvas. Então, não tem como não falar, né? Quando você entende isso, não tem como não falar. A gente joga a timidez de lado, se for necessário, se for tímido, e fala. Eu te falo, eu sempre fui muito tímido, mas quando se trata da palavra de Deus, não tem tempo, eu falo em tempo e fora de tempo. Aonde for necessário falar. Na maioria das vezes, não como uma pregação, mas mais como uma conversa, um conselho. Para liberar uma palavra, às vezes, Exatamente. quando você é tocado ali, né? E geralmente, quando você está buscando a Deus, você está na presença dele, as pessoas percebem isso. Elas percebem, e elas se abrem, né? E elas se abrem, elas já chegam até nós, né, numa conversa. Às vezes a gente começa uma conversa qualquer, isso já deve ter acontecido contigo diversas vezes, e a pessoa vai fazer uma pergunta, mas isso, o que a Bíblia diz sobre isso? Ou o que você, como cristão, você pensa sobre isso? Então a gente acaba sendo levado a falar. Sim. E isso é muito bom. Muito bom. E o próximo versículo? Seria Romanos 12:2, né? Onde Paulo fala ali que nós precisamos renovar a nossa mente, e é o que nós estamos falando aqui, todo esse podcast, é sobre isso. Porque a mudança de mentalidade faz parte da conversão. Não adianta eu achar que eu sou agora cristão, eu levantei minha mão para Jesus, eu fiz uma oração e agora tudo acabou. Resolvido, não, né? Eu preciso mudar o meu pensamento, eu preciso mudar a minha forma de agir. A metanoia. Exatamente, que é a mudança de mente, é a mudança de pensamento. Então esse é um versículo que me marca também. Por mais que o Espírito Santo me convença disso, né? Eu sou levado a essa metanoia, né? Sim, a todos os dias eu preciso exercitar isso na minha vida. A palavra de Deus ela vai dizer que o céu ele é tomado à força. Por que ele é tomado à força? Isso não é uma guerra, não é contra um opositor físico ou somente as trevas, as potestades do mal, não. Quando ele diz que o reino de Deus ele é tomado à força, é porque nós precisamos lutar, a maioria das vezes, contra nós mesmos. Contra nós mesmos. É contra aquilo que nós acreditamos e nós pensamos de nós mesmos. Nós sabemos que quando nós estamos no mundo, nós nascemos, nós vamos viver ali durante a nossa vida muitas coisas que vão nos influenciar a ter certos pensamentos. Por exemplo, nós vivemos, quando crescemos, nós vivemos alguns traumas, algumas palavras que pessoas falam contra nós, que machucam, que ficam guardadas no nosso coração, e aquilo, às vezes, a gente deixa aquilo nortear a nossa vida. Sim. Muitas pessoas passam a acreditar que são aquilo que as outras pessoas disseram que ela é. Sim, às vezes até algo que um pai lança para um filho, exatamente, um irmão lança para um outro irmão, e aí aquilo vai se perpetuando como se fosse até uma maldição. Sim, e as circunstâncias das coisas
coisas que acontecem ao nosso redor também nos afetam. E aí nós acabamos nos sentindo, às vezes, menosprezados, Incapazes, às vezes, incapazes, nós com baixa estima, né? Com uma autoestima baixa, na verdade. E isso vai nos impedindo de viver aquilo que Deus tem para nós, porque nós perdemos a nossa identidade em Deus. Nós deixamos as circunstâncias e as palavras dos outros dizerem quem nós somos, quando nós deveríamos deixar Deus dizer quem nós somos. E aí, quando nós entendemos isso, que nós precisamos entender quem nós somos em Deus, é que nós vamos começar a mudar nossa forma de pensar. Nós temos um episódio em que Deus se mostra a Moisés ali no meio da sarça, e Moisés pergunta quem ele é, e ele fala, eu sou o que sou. Mas ele chama Moisés também pelo nome. Ou seja, ele conhecia Moisés, mesmo que Moisés não conhecesse ele. E ele sabia o que Moisés era capaz de fazer, mesmo que para Moisés ele não fosse capaz. Porque ele se sentia incapaz. Exatamente. Mas por que eu, né? tenho a língua pesada, Sim. Eu não sei falar. Eu não tenho credibilidade. E nós vemos isso acontecendo com vários homens de Deus na palavra. Jeremias, o próprio Davi foi chamado quando ainda era uma criança, ali, um adolescente. Mas porque eu, da minha casa, eu sou mais fraco. Eu sou mais novo. Entendeu? Então Deus, ele vê em nós aquilo que ele nos criou para ser. E aquilo que ninguém vê, né? Aquilo que ninguém mais vê. Então o que nós temos que entender é isso, que Deus, ele nos criou com um propósito, e quando nós buscamos esse propósito nele, aí nós podemos viver toda a plenitude que ele tem para nós, a plenitude de vida que ele nos oferece. Então, essa mudança de mentalidade, ela começa a acontecer quando nós entendemos isso. Que eu não tenho que dar ouvidos às circunstâncias, aos traumas, eu não tenho que dar ouvidos àquilo que eu fiz no passado ou aos pecados que eu cometi. Essas coisas não me definem, elas não são quem eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. O que ele determina para mim. Exatamente. Então, ele me criou com um propósito de adorá-lo. Então, a própria palavra diz que toda a criação manifesta a glória de Deus. Nós fomos criados para glorificar o nome dele. Mas há um propósito que ele nos deu para com o mundo também. Quando ele criou o homem no jardim do Éden, ele disse para dominar sobre as aves dos céus, os peixes do mar e as bestas da terra. Ou seja, ele criou o homem também para domínio. Ele criou o homem para também, superioridade. Não a superioridade, mas para que nós, quando ele criou o homem, ele deu ao homem a direção do mundo. Sim. Domine sobre isso. Uma capacidade de liderança, né? Então ele nos criou assim. E nós perdemos isso por causa do pecado. Nós fomos criados para isso. E Cristo Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio para nos devolver os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, agora, guiados pelo Espírito Santo, nós temos que tomar novamente as rédeas de nossa vida, sabendo que a palavra, ela nos dá o caminho para viver plenamente tudo aquilo que ele tem para nós. Isso não é fácil, isso não vai acontecer da noite para o dia, mas como eu estou repetindo aqui várias vezes, é um exercício diário. E conforme nós vamos trabalhando isso e mudando a nossa forma de pensar, nós vamos também mudando a nossa forma de agir, e aí os resultados vão sendo diferentes. Nós vamos andando em direção daquilo que Deus tem para nós. Por isso, Romanos, esse versículo de Romanos 12:2 é tão importante para mim, né? Porque foi através dessa passagem que eu entendi isso de fato na minha vida. Entendi. Tem mais um? Tem, Salmo 42. O Salmo 42, ele é muito forte para mim, porque alguns, né, dizem que esse salmo, acreditam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi. Outros que pode ter sido escrito por um dos filhos de Corá, que eram aqueles que tinham
Os salmistas, de fato, que tinham a responsabilidade de fazer os arranjos para as cerimônias, o templo e tudo mais, dos salmos. A tradução ela dá alguns outros sentidos, né, para quem realmente escreveu esse salmo, mas o que é fato é que era alguém que estava passando por uma angústia muito profunda, por um momento de ansiedade muito profundo. Ali ele diz, né, como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por Deus, espera por Deus. Ali é um momento em que aquele que escreve esse salmo ele está cercado por os seus inimigos. Ele não vê saída de nenhum lado. E os inimigos zombam dele perguntando aonde está o seu Deus. Uhum. E quando ele faz essa comparação, ele com a corça, ele está dizendo o seguinte: não é apenas sede que ele sente de Deus, é necessidade. A corça é um animal que tem o seu metabolismo acelerado. Uhum. Nós vemos que a gente quase não Pula encontra... muito, salta muito. A gente quase não encontra gordura gasta muita energia na carne desse animal. Uhum. Então ele tem um metabolismo acelerado e perde muito líquido. Uhum. E quando ele perde líquido, ele começa a suar, o seu suor libera feromônios que atraem seus predadores. Uhum. Um cheiro que atrai seus predadores. Então, a pessoa que escreveu esse salmo, o salmista ali está dizendo é o seguinte: eu estou cercado, os inimigos já estão sentindo meu cheiro de medo e estão vindo para cima de mim, e eu não tenho como me defender. E às vezes nós estamos dessa maneira, cercados pelas circunstâncias da vida, pelas coisas que estão nos acontecendo e a gente não vê saída, e parece que o inimigo ele está nos atacando tanto, mas não tem ninguém para nos ajudar. E assim ele estava se sentindo assim, quando eu passei por esse momento de vida, eu estava me sentindo também, mas a corça, quando ela sente que ela está nesse período que os inimigos estão espreitando ela corre para poder encontrar águas correntes. Uhum. Não é somente água, é água corrente. E por que água corrente? Porque é onde ela pode se lavar. Ela não somente adentra na água para matar a sua sede e hidratar o seu corpo. Ela mergulha na água para que o cheiro do medo ele se vá. E é assim o que devemos fazer quando estamos nessas situações. Mergulhar na fonte de água viva, que é Jesus Cristo. E aí, quando nós mergulhamos na fonte de água viva, que é o Senhor Jesus, o medo ele desaparece. As dores desaparecem. O inimigo agora ele não consegue mais sentir o nosso cheiro, te alcançar, nos espreitar. Quando eu entendi esse salmo, né? Olhando para tudo aquilo que eu vivi e que pode ser o que muita gente tem vivido hoje, né? Eu pude ver, não, o Senhor ele tem cuidado de mim. E eu sei agora o que eu tenho que fazer. Então, tudo vai sempre voltar para esse ponto. Jesus, ele é aquele que preenche o nosso vazio. É a fonte de água viva. Ele é a fonte de água viva. Que a corça corre em direção a ela. E todas as promessas que ele tem para cada um de nós, todas as promessas que ele fez na sua palavra, todas elas estão de pé. Só que só tem uma condição para a gente viver essas promessas, para a gente alcançar essas promessas. E qual seria essa condição? Obediência. Obediência. A gente precisa não somente ler a palavra, a gente precisa praticar a palavra, a gente precisa obedecer aquilo que está escrito. Então, quanto mais obediente nós somos àquilo que a Bíblia nos disse para a direção, né, que devemos conduzir a nossa vida, mais nós vivemos as promessas de Deus, mais as bênçãos do Senhor nos alcançam. E as situações, por mais ruins que elas pareçam, elas começam a ser resolvidas. Deus começa, de fato, nos dar as soluções para esses problemas que, às vezes, na nossa mente eram tão grandes. Mas, diante da grandeza do nosso Deus,
eles não são nada. Amém. Muito bom. Se você pudesse, eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu nunca fiz para nenhum dos nossos convidados aqui. Você está sendo o nosso 11º convidado, sem ser as edições especiais que nós fizemos lá na CIB, mas se você encontrasse pessoalmente com Jesus Cristo hoje, o que você falaria para ele? Jesus Cristo hoje? O que você falaria para ele? Primeiro que ter palavras já seria muito difícil, né? Falar para Jesus. Mas se Jesus aparecesse hoje na minha frente e fosse algo que não fosse o arrebatamento em si, o que eu teria para falar para ele é obrigado, porque perdão eu sei que o Senhor já me deu. O Senhor já resgatou a minha vida, então o que eu tenho hoje é gratidão. Gratidão pela sua morte, gratidão pela sua ressurreição, gratidão porque mesmo quando eu não era nada, mesmo quando eu estava longe dele, ele nunca me deixou. Então o que eu teria a dizer para Cristo era isso. Senhor, eu te agradeço, porque mesmo quando eu não fui fiel, o Senhor foi fiel à sua palavra, o Senhor me manteve, o Senhor me sustentou. E se eu estou aqui hoje na posição que estou, é porque o Senhor me resgatou. Muito bom. Iderson, nós estamos chegando no nosso final aqui do nosso podcast. Quero te agradecer pela participação, pela presença. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Louvorcast. O nosso irmão Iderson, que é lá da Igreja Lagoinha, aqui de Carangola, pregador, seminarista. Quero aproveitar a oportunidade também e agradecer a todos os nossos apoiadores e patrocinadores. Quero agradecer à loja de roupas femininas, Milane Cunha Modas, e também a loja MC Kids ali na subida do cemitério, em frente ao restaurante do Pedro. Quero agradecer também a pessoa do nosso amigo Alessandro, da Casa de Caridade Carangola, da Aeromídia Digital, por sempre estar nos apoiando, e também a maior e melhor loja de peças automotivas de Carangola, que é a Serve Peças, tá? Que Jesus Cristo te abençoe e que as doces suaves consolações do Espírito Santo esteja com você. Iderson, como é comum aqui, eu quero te pedir para que você encerre esse podcast com uma oração, tá? Mais uma vez, muito obrigado pela presença, tá? Que Jesus te abençoe, o ministério lá da Igreja Lagoinha. Amém. A Lagoinha em Carangola, que fica ali ao lado da pizzaria do Telinha. Quais são os dias e os horários dos cultos lá? Nós estamos tendo ali uma oração matutina toda segunda-feira às 7 horas da manhã, de 7 às 8. Às terças-feiras nós temos culto ali às 19h30. E aos domingos nós temos cultos também de celebração às 18h30. Então, todos vocês são convidados, né, a ir ali, a conhecer ali a nossa igreja, Igreja Batista Lagoinha em Carangola, que nasceu para a glória de Deus aqui nessa cidade, para em nome de Jesus ser uma igreja que realmente faça a diferença. Não que as outras não façam, né? Todas as igrejas aqui em Carangola, graças a Deus, são igrejas atuantes, mas que seja mais uma igreja para trazer algo de fato para essa comunidade. Em nome isso de aí. Jesus. Muito obrigado, que Jesus te abençoe seu ministério. Amém. Grande abraço lá pro pastor Paulo Vitor, pro André também, para todos os irmãos, os membros lá da Igreja Batista Lagoinha, aqui de Carangola. Iderson, fica à vontade aí para fazer a oração. Amém. Vamos orar. Deus Santo e poderoso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te engrandecemos.
Porque esse momento aqui, Senhor, ó Deus, que vivemos neste lugar, este bate-papo que tivemos aqui falando, Senhor, da Tua palavra, falando, Senhor, ó Deus, do Teu amor, tudo aquilo que foi dito aqui, Senhor, ó Deus, o Senhor já havia preparado, Senhor, para que acontecesse. Nós Te glorificamos, Senhor, porque sabemos que através desse trabalho, muitas vidas serão ainda alcançadas para Ti. Continua, Senhor, ó Deus, tomando em Tuas mãos a vida do nosso irmão Guaraí, que o Senhor possa abençoá-lo a cada dia mais, dando, Senhor, ó Deus, força, vigor, saúde, para continuar, Senhor, ó Deus, com esse trabalho que o Senhor tem colocado na mãos do Teu servo. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, que esse podcast ele não fique, Senhor, ó Deus, dentro, Senhor, ó Deus, apenas de Carangola, mas que em nome de Jesus, ele avance e ele vá, Senhor, ó Deus, até os confins da terra, para alcançar aqueles que estão perdidos. Que as palavras, Senhor, ó Deus, ditas aqui, que tudo, Senhor, ó Deus, que é falado nesse lugar, que elas vão como flecha, Senhor, ó Deus, ao coração daqueles que ouvem, Senhor, ó Deus, e aqueles que participam, Senhor, ó Deus, deste trabalho aqui. Cada um, Senhor, ó Deus, que tem ofertado, cada um, Senhor Deus, que tem patrocinado, que o Senhor derrame as suas bênçãos, porque esse trabalho é para a expansão do Teu reino, e assim, Senhor Deus, nós já profetizamos que as portas dos céus estão abertas sobre este lugar, que as portas dos céus estão abertas sobre este trabalho, e que em nome de Jesus, alcançará o inimaginável para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Muito obrigado. É isso aí. Quero agradecer a todos e até o próximo programa.